E aí, meu povo, tudo em ordem com vocês? Espero que sim, tá? Estamos aqui de volta para mais uma aula sobre estatística e agora nós vamos falar de algumas medidas de variabilidade. Medidas de dispersão, né? Essas medidas, ela é utilizada para a gente encontrar o quanto os dados estão distribuídos de acordo com o padrão que eu desejo. Estão mais distantes, estão menos distantes, daqueles valores centrais, as médias aritméticas, né? Então vamos lá. A primeira medida é o desvio médio. O desvio médio ele é calculado dessa forma aqui, ó. Quando é que eu vou usar esse desvio médio? Ora, se eu tenho os valores de cada intervalo e eu tenho uma média aritmética, eu vou lá e calculo o desvio médio. Isso vai servir para trabalhar com os valores agrupados, tá certo? Quando os valores são diretos, não há necessidade. Mas a gente pode sim calcular o desvio médio geral de uma amostra. Vamos aqui colocar um exemplo. Eu tenho um exemplo de temperaturas, tá certo? 2 dias observando as temperaturas em 6 momentos. Tá? Em 6 momentos, a temperatura em graus foram a seguinte. Na primeira observação, deu 7. Na segunda, 8. Na terceira, 9. Na quarta, 9. Na quinta, 10. E na sexta e última, 11. E no segundo dia, as temperaturas observadas foi 6, 7, 8, 10, 11 e 12. Certo? Beleza? Pronto. Como eu quero calcular o desvio médio de temperatura desses valores que aí estão, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, observe. Eu vou fazer a diferença, tá certo? Entre o intervalo e a média aritmética, sabendo que a média aqui já está calculada, pessoal. Ó, já foi dado na questão a média aritmética. Professor, e se não der uma média aritmética, você vai ter que calcular, né? Como é que faz esse cálculo? Soma as temperaturas e divide por 6. Beleza? Pronto. Então, isso aí é tranquilo, dá para vocês fazerem tranquilo. Mas já foi dado. Então, fazendo essa diferença, eu encontro menos 2. E aqui eu vou encontrar menos 3. E algumas pessoas podem estar achando estranho porque o resultado aqui ficou 2 e porque aqui o resultado ficou 3. Pessoal, essas duas barrinhas que eu vou destacar aqui, ó, essas duas barrinhas, né? E dentro dessas duas barras simples tem essa coluna aqui que é y e menos a média, ou x e menos a média, é chamado de módulo, né? E para quem não lembra, módulo é o valor absoluto. Módulo é o valor sem o sinal, tá certo? É a distância de um determinado ponto até o zero, a distância. E lembre que distância não pode ser negativa, tá certo? Então, a distância de um objeto até um determinado ponto, ao ponto de origem, que seria o zero. Então, a distância de menos 2 até 0 é 2. A distância de menos 3 até 0 é 3. Então, calculado as módulas, eu vou fazer o quê? Eu vou somar todos os intervalos aqui encontrados. No primeiro dia dá 6 e no segundo dia dá 12, como vocês podem ver no exemplo. Calculando essa média, calculando o desvio médio para as temperaturas de cada dia, nós vamos encontrar o seguinte. No primeiro dia, o desvio médio foi de 1, e no segundo dia, o desvio médio foi de 2. Onde é que eu tenho uma maior variabilidade? O que quer dizer esses desvios médios? Ele está me dizendo o seguinte. Houve maior dispersão dos valores, ou houve mais variabilidade no segundo dia. Por quê? Porque o desvio médio das temperaturas foi de 12 graus Celsius. Enquanto no primeiro dia foi 1 grau Celsius. Então, as temperaturas do primeiro dia foram mais estáveis, não houve muita diferença entre suas temperaturas, certo? Beleza? Então, o desvio médio é justamente para isso. Joia? Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo, façam suas anotações, tá certo? E dúvidas, manda para mim. Vamos adiante. Olha só, pessoal. Segundo, variância, né? O que é a variância? A variância é a medida
de que provavelmente você já deve ter ouvido falar em algum canto. E o que é que ela mostra? Ela mostra, em geral, a relação entre a média e os valores. A forma para calcular a variância é essa daqui, ó. Variância vai ser, veja que isso aqui já é conhecido de vocês, né? Na parte lá do desvio médio. Isso aqui é o quê? Esse x1. O que quer dizer esse x1? Esse x1 é o valor da variável no intervalo. E esse x com o traçozinho aqui, nada mais é do que a média aritmética. Essa diferença ao quadrado. Aí você vai fazer em todos os intervalos e em seguida somar. Quando você faz a soma, você divide pela quantidade de elementos. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. Então a variância pode ser representada também com S ao quadrado. Isso é besteira, tá certo? N é o número de amostras. E X com traço em cima é a média das amostras. Tá? Aqui não saiu, não sei porquê, mas X com traço é a média aritmética. Beleza? Pronto. Então vamos lá, vamos adiante. Vamos para outro. O desvio padrão. O desvio padrão é rápido, prático. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ponto. Certo? O que é que ela vai indicar? Indica a dispersão da amostra, tá? Para mais ou para menos. Se a amostra está muito dispersa ou está mais agrupada, ou está mais homogênea, né? Está mais coerente. Desvio padrão pode ser chamado também de S, sem problema. O N é o número de amostras que você coletou e o X com tracinho em cima é a média das amostras ou a média aritmética. Exemplo. Vamos por exemplo. O mesmo exemplo que eu citei na questão anterior, tá certo? No slide anterior, da questão do desvio médio. O que é que eu tenho aqui, ó? Para o primeiro dia, fazendo todos os cálculos aqui possível, e aí observem, galerinha, quando eu faço a diferença dá menos 2, só que quando eu elevo o quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4, né? Então, o número negativo ao quadrado, ele vai ser positivo, porque o expoente é par. Regra lá da base fundamental, tá certo? Então, aqui nós somamos e encontramos aqui o resultado igual a 10. E no segundo dia, 28. Pronto, feito isso, o que é que eu preciso fazer? Quantos dados que eu coletei aqui? Eu coletei 6 dados, ó. 6 dados. No primeiro intervalo deu 7, o resultado no segundo deu 8 e assim sucessivamente. Então, a minha média aqui, isso aqui não deixa de ser uma média, minha variância do primeiro dia vai ser 10 dividido por 6, que dá aproximadamente 1,67. E no segundo dia vai dar 4,67 aproximadamente. Com isso, a minha variância vai ser essa. Já o meu desvio padrão é a raiz quadrada de cada um, tá certo? A variância do primeiro dia é 1,67 graus Celsius. Isso quer dizer que está variando nesse valor aí. E no segundo dia, 4,67 graus Celsius, a variação, né, das temperaturas. Lembrando que a média é 9 e ali eu encontrei 6. E a maior eu encontrei 12. Então está variando aí entre 4,67. O desvio padrão do primeiro dia foi de 1,29 graus Celsius. Se a gente for analisar a grosso modo, a gente vai ver que isso é verdade, né? De 7 para 9 dá 2 e de 11 para 9 também vai dar 2. Então, a distância entre eles seria a margem de erro, aquela tão famosa margem de erro que o pessoal tanto fala quando vai passar uns dados, margem de erro para mais ou para menos. No segundo dia, essa margem, esse desvio padrão do segundo dia foi de 2,16 graus Celsius. Isso me garante o seguinte, veja só, com todos esses dados aqui, tudo aqui a amostra, o que é que isso está me garantindo? Está dizendo para mim que no segundo dia a dispersão foi maior, ou seja, os valores estão mais dispersos. Quanto maior o valor do desvio padrão, mais disperso está. Quanto mais juntinho,
né? Quanto mais próximo do zero, vamos dizer assim, menos dispersos, quer dizer que os valores estão mais agrupados. Então a margem de erro vai variando nisso aí, beleza? Bom, galerinha, por hoje chegamos ao fim da aula. Qualquer dúvida já sabe, envia para mim, tá certo? Pela rede social, pode estar aqui embaixo, está meu endereço da rede, e pode ser pela plataforma. Lembrando o seguinte, mandou alguma coisa pela plataforma, manda um feedbackzinho para mim, dizendo, professor, eu mandei um negócio lá na plataforma, tal, porque nem todo dia eu vou acessar a plataforma. Joia? Tchau e até a próxima, se Deus quiser e permitir.